Graça e paz, amém? Como vocês estão? Tudo vai bem? Todo mundo está bem? Tudo certo? Como vocês passaram a semana? Quem veio semana passada? Como que passaram a semana de vocês? Pensando um pouquinho, mais ou menos. A gente tem estudado sobre a parábola do joio e do trigo. E semana passada a gente viu alguns pontos, né? A gente viu primeiro que a parábola do joio e do trigo é uma parábola que trata o reino de forma extremamente realista. A gente viu nesse pedaço por quê? Quando Jesus trata o reino dos céus, ele fala que o joio está presente, que é o mal, né? Ele quebra a expectativa do povo judeu de um reino triunfalista. A gente leu Daniel 2, a gente leu Daniel 7, a gente leu Malaquias 4, a gente leu mais um texto que eu não vou lembrar, que mostravam, são livros proféticos, como o reino viria. E o reino viria de forma triunfalista, né? A gente viu sobre o sonho do rei Nabucodonosor, da estátua, e a gente estudou um pouco sobre isso. A gente também estudou, que é a parábola do joio e do trigo, ela tem uma visão também, um ponto escatológico, né? E a escatologia é o fim das coisas. O que fala lá na parábola? Que no final, o trigo e o joio serão colhidos e serão separados, né? E hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre ela ser profundamente cristocêntrica. Vamos ler de novo a parábola, para a gente refrescar a nossa cabeça? É Mateus 13, 24. Eu vou ler para vocês, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Mateus 13, versículo 24. Diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Mas, quando todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a eles e disseram: o senhor não semeou boa semente no campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isto, respondeu ele. Os servos lhe responderam: o senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Porém, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. A partir do versículo 36 agora, que Jesus explica essa parábola. Então ele deixou a multidão e foi para casa, e seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é quem? Filho do homem. Bom dia, gente. Está todo mundo acordado? Crê em Deus Pai. O frio está lá fora. Hoje você pode falar. Cadê o microfone? Tá aí? Vai lá, Emily, por gentileza. Ah, tá. Eu achei que você queria falar. Não, pode falar. Fica à vontade. Fica à vontade. Ai, Jesus, agora a gente vai revezar o bloqueio. Então vamos lá de novo, vocês acordaram. Aquele que semeou a boa semente é quem? Amém. O campo é o que é o campo? A boa semente são quem? E os joios são quem? Os filhos do maligno. E o inimigo que semeia o diabo... Oh, já falei. O inimigo que semeia a semente é quem? O diabo. A colheita é o fim desta era, né? Então lembra aqui, falando de escatologia, a colheita é o fim dos tempos. E os carregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes.
Então, saúde, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouça. Então, a gente viu já várias coisas. E outro ponto que a gente vai ver hoje é que essa parábola, ela é extremamente cristocêntrica. Ou seja, Cristo é o centro. Lá no versículo 37 diz que Jesus é o semeador, aquele que planta os filhos do reino. Ele também é o quê? O dono do campo. Preste atenção. Ele também é o dono do campo, o juiz escatológico, o filho do homem. Lá de Daniel 7, 13 e 14, que a gente já viu, lembra dessa passagem? Vou abrir lá Daniel 7. Daniel 7. Vamos voltar. Até eu achar aqui, ô Senhor. 7. 13. O finalzinho da interpretação do sonho do Nabucodonosor diz assim: na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. E o seu inimigo, e o seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Quando Jesus explica a parábola, que Jesus é o Filho do Homem, ele está se remetendo aonde? Ao texto de Daniel. Olha que interessante, porque ele sabia que os judeus conheciam esse texto e tinham essa expectativa do quê? Da volta do rei e de um reino triunfalista. Então Jesus, ele é mencionado ali, explicando sobre o Filho do Homem, ele faz essa referência ao texto de Daniel, porque ele sabia que traria ao povo judeu essa memória dessa passagem. Lá de Daniel 7, a quem Deus dá o domínio, a glória e um reino eterno. Quando Jesus fala ali do Filho do Homem, e ele diz o campo e o domínio, quem que ele é? Ele é o dono de todas as coisas. Você viu que interessante? Jesus busca o ensinamento antigo deles e ensina para eles. O reino, o domínio das coisas é quem? É de Deus. É Ele. A glória de um reino eterno. É Ele quem envia os anjos, executa o julgamento e separa os povos. Isto mostra que o reino de Deus não é apenas um ideal ético ou uma força impessoal no mundo, mas é centrado na pessoa e na missão de Jesus. Microfone. Nessa paz, irmãos, nessa antiga aliança, nessa nova aliança, Jesus ele não estava presente lá no antigo. Mas o que é poderoso saber disso, que nunca teve uma época que ele não era. Mesmo ele não sendo manifestado, carne e osso, ele já existia lá no Espírito. E ele é tão amoroso e tão cuidadoso com a palavra dele, para trazer a memória ao povo, ele vai lá atrás, aonde ele não era humano ainda, mas aonde o povo já tinha ouvido falar de uma promessa. E ele traz isso à nossa memória. Então, a importância de saber de um Deus, né, que se preocupa tanto com os seus filhos, que ele busca o quê? Lendo essa parábola, eu comecei a pensar por que Jesus ele vai lá em Daniel, aonde ele ainda não existia, né, aonde muitos ali, mas ele busca aquilo que é a raiz, aquilo que é profundidade, aquilo que dá segurança, é certeiro, não tem dúvida do que ele está falando. Tanto é que ele busca uma raiz profunda ali. Então, essa semana foi bem interessante, assim, com os meus miolos, né? Se a minha mãe tivesse aquela, ia falar, os poucos que tem, ficou cozinhando, pensando sobre isso. Por que Jesus se preocupa em trazer algo lá do passado, né? O que ele quer nos ensinar com isso? Que a palavra dele é eterna, não muda, passa geração, entra geração, o que é eterno é eterno. E que ela se cumpre, né? Viu que interessante? É ele mostrando... Pode falar, microfone. É a mesma preocupação
preocupação quando ele dá a explicação da parábola. Sim. É uma preocupação muito, né, dele, né? Jesus sempre muito cauteloso e muito cuidadoso, né? Eu acho muito interessante a inteligência que ele tinha, dele mostrar cada vez mais para o povo, sempre embasando aonde? Na palavra. Jesus Cristo é Deus aqui na terra. Ele é Jesus, Ele é todo-poderoso. Mas mesmo assim, o tempo inteiro, Ele se baseia aonde? Na palavra. Onde nós temos que nos embasar sempre? Na palavra. Constantemente na palavra dele, que é o quê? Verdade sobre as nossas vidas. É assim que nós vivemos, né? A grande diferença é saber o quê? O tempo em que nós vivemos. A diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente vai começar a ver isso na próxima aula, é que o quê? Igual minha mãe falou, o Espírito Santo não estava presente. Jesus não tinha vindo. O único contato que eles tinham com Deus era o quê? Através dos profetas. E como que funcionava? Deus vinha, falava com o profeta e saía. Por isso que o quê? No templo tinha o quê? O Santo dos Santos. Tinha um local onde estava a Arca da Aliança, onde simbolizava a presença de Deus. E o que acontecia? Você entrava e saía da presença de Deus. Mas a gente não vive mais assim? A presença de Deus está em nós. Lembra, Jesus fala que Ele inaugura o reino, que o reino está em vocês. A gente viu semana passada que o verbo no reino não é somente entre vocês, mas é dentro de vocês. Ou seja, um Deus que estava distante, que você tinha que acessar, não se faz mais necessário, é um Deus presente em nós. E, através de nós manifestamos Ele. Viu que interessante? O quão diferente isso é e o quão glorioso isso é? Essa é a grande diferença. O Espírito Santo está em nós. Lembra que a gente fez semana passada? Corpo, alma, corpo, espírito. Quando nos convertemos, nós somos espírito, corpo e a alma, ou a alma e o corpo. A alma, que é a vontade humana, está sempre subjugada ao nosso espírito. Mas ela ainda está aqui. E tem horas que ela quer fazer o quê? Aparecer. Reinar. É um privilégio maravilhoso. E é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente tem dificuldade de entender. A nossa cabeça não consegue, a nossa cabeça carnal não consegue processar que é em nós, que o Espírito Santo está em nós, que a presença de Deus é em nós e através de nós. A gente não tem mais que acessar nada. Não se faz mais necessário acessarmos algo. Nós temos que crer. A diferença agora é que a gente tem que crer. O povo, eles tinham que acessar. Tinha que ter um sacerdote, tinha que fazer sacrifício. A coisa era tão séria que o quê? Quando o sacerdote ia fazer sacrifício, o que acontecia? Amarrava-se uma corda com um sino nele e ele entrava no Santo dos Santos. Se ele morresse porque ele estivesse em pecado, eles ouviriam o barulho e o povo puxava ele. Tinha que sair, então tinha que puxar. E aí tinha que fazer o quê? Tinha que se fazer sacrifícios. Uma vez ao ano o sacerdote apresentava, pegava o novilho para purificar o pecado do povo. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo. A gente já não vive mais assim. A gente viu semana passada também o quê? Que nós vivemos entre a vitória conquistada na cruz, que Jesus conquistou todas as coisas na cruz, Ele já venceu. Mas a vitória vai ser consumada quando Ele vier. Que é aquilo que a gente falou do reino. O reino já está manifesto, mas ainda não foi consumado. Consegue entender? Que interessante? E a gente vive nesse meio tempo. E é isso que a gente está estudando aqui. Agora a gente está vendo sobre o quê? Dela ser uma parábola extremamente cristocêntrica. Por quê? Cristo é. O que Cristo é aqui? Ele é o juiz. Ele é que vai julgar. Né? Aqui ele também fala que o reino de Deus não é apenas um ideal ético ou uma força impessoal no mundo, mas é concentrado na pessoa e na missão de Jesus. A salvação, o julgamento e o destino eterno dos homens estão vinculados diretamente à sua relação como filho do homem. A nossa salvação,
o nosso destino está vinculado diretamente a Jesus. Se não fosse Jesus, nós não teríamos um destino. Não seríamos salvos. Pode falar. O nosso destino, na verdade, ia ser o quê? A gente, para o céu, a gente não ia. Microfone. É totalmente cristocêntrico, porque ele é quem planta, ele que é o dono, ele quem vai julgar, ele quem semeia. É muito interessante, porque as outras não é tão assim, mas essa é puro ele, né? Ele sai a plantar, ele é que vigia, né? Ele é que cuida, ele que arranca. Ele que manda o anjo fazer. Exatamente. É ele que fala, não é hora, não é o tempo. É ele que tem o controle. A gente consegue ver aqui também o quê? A soberania de Deus. Deus é soberano, inclusive, sobre o mal. Interessante, né? Já parou para pensar? Você acha que a gente ia ver isso nessa parábola? Não, a gente não consegue quando a gente lê a magnitude de tudo isso. Então, ela é cristocêntrica. Ele é o dono do campo, ele quem semeou, é ele quem determina o tempo de colher, e ele é soberano sobre todas as coisas. Microfone. Natan, se nós tivéssemos que fazer isso hoje, buscar um acesso para chegar até Deus, que duro, hein? Porque a gente está com essa liberdade tão gostosa, né? Sim. De o acesso ser assim imediato, né? Está presente, né? Presente. Eu fico pensando naquele povo, meu Deus, tinha que passar por uma série de coisas. Uma série de ritos, né? Hã? Uma série de ritos e coisas que eles tinham então. que fazer para poder acessar. E era assim, era algo... Nossa, eu acho que é o mais doído ainda, era algo momentâneo. Momentâneo. Daquela A sarça pegou fogo, Jesus falou, Deus falou, saiu, foi embora. Saiu. A presença de Deus estava ali, Deus falou, foi embora. Agora Então, acabou. Foi lá. Onde nós estivermos. Olha, como a gente precisa aproveitar muito. E a gente vai trabalhar um tempo. ponto que é muito interessante sobre o zelo hoje, mas um pouquinho mais para frente. Então, tudo isso faz a gente pensar e cada vez mais agradecer, né? Então, essas três dimensões que a gente viu, então, dela tratar de forma realista o reino, tratar sobre a escatologia, sobre o fim das coisas, e ela ser cristocêntrica, nos ajudam ao quê? A interpretar a parábola de uma forma equilibrada, sem a gente antecipar o julgamento divino e sem cair no erro de achar que a presença do mal, ela nega a atuação do reino. Porque se a gente vê o mal ali presente junto com o joio, a gente pode pensar, mas por que o mal está ali? Será que deu alguma coisa de errado? Não, Deus está sendo muito realista. Jesus ensina seus discípulos ao quê? Que é o ponto que a gente vai começar a trabalhar daqui a pouco. É sobre esperar com paciência, confiança e fidelidade. Vivendo hoje como o quê? Filhos do reino. Mesmo em meio ao joio que ainda cresce ao nosso redor. Pode falar, mãe. Agora está liberada? Agora eu vou falar. Para quem não veio semana passada, ela ficou bloqueada de participar da aula, porque durante a semana a gente conversou muito. Ele me bloqueou a semana, eu não podia falar nada, Vinícius, creio, né? Meu pai. Não dá importância de nós sabermos essa parábola, quem nós somos. Porque muitas vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, mas que Jesus ruim, por que não arrancou o joio? Por que deixou o joio no nosso meio? Por que as pessoas ruins estão no nosso meio? De quando você vai ler essa parábola e estudar, você descobre por quê. Sim. Por que Jesus permitiu? Porque quem é trigo para sempre. Não vai se contaminar. Ele não vai se perder, ele pode viver no meio aonde ele estiver. Por isso que a Bíblia diz que a luz, quando ela chega, as trevas têm que sair. Não a luz se contaminar. E nesse texto fica muito clara a questão de você saber quem você é no reino. Porque não é aonde você está que te contamina, é o contrário, é você que leva. E terminando, né, os miolos fervem lá em casa, porque a gente fica comendo esse negócio o tempo todo, as parábolas, estudando, pesquisando, conversando os três. E é muito interessante que eu falei isso para Deus, eu falei, Deus, quem nós somos? Nós somos trigo. O trigo não se contamina, não quer dizer que ele não pode, não, ele não se contamina. Então, quando você nasce de novo, você sabe quem você é,
você jamais volta para o pecado. Não que tirou o pecado do mundo, mas você sabe quem você é. Está dentro de você, né? É muito Tanto é que a interessante palavra isso. fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. O que sai, tudo que sai de nós, aquilo que nós refletimos tem a ver com a nossa essência. A nossa essência é nova. Consegue entender isso? A gente não está falando que o pecado... não, o pecado está ali. Mas se a gente começar a entender a diferença do quê? Da capacidade que Deus nos dá, através de Cristo, de subjugar o pecado. E começar a viver a vida plena. A gente tem que começar a ver e crer que nós somos o trigo. Que quem semeou a boa semente? Foi Deus. É Ele. O mal ele vai estar ali, o joio ele está ali. Mas ele vai ser arrancado no momento certo. Olha só. O ponto que a gente também vê é sobre a soberania de Deus, né? Diante da presença do mal. O dono do campo, figura de Cristo, olha que interessante, ele não se surpreende com a presença do joio, nem age com pressa ou com desespero. Ele permite a convivência temporária para preservar os filhos do reino. Olha só, versículo 30. O dono do campo, versículo 30 de Mateus 13, diz assim: o que o dono do campo responde aos servos? Deixem que crescem juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mas olha a visão que a gente está tendo aqui. Deus deixa o joio, porque primeiro ele sabe que ele é Deus. Segundo, para preservar o trigo. Isso é cuidado. Vamos mais além? Mesmo, pode falar, microfone, ia falar telefone. Ali, pode o microfone para tu. Tá com você? Considerando, né, que a gente gosta de incendiar a aula, me veio uma pergunta. Vamos ver se eu vou Nós conseguir estamos responder. falando de joio e de trigo, certo? E que nós somos trigo. E nós sempre vamos ser trigo. E aí eu penso naquele dia e naquela hora que Jesus, infelizmente, vai olhar para alguns e vai dizer: apartai-vos de mim. Em que ponto? Como que é essa questão do joio e do trigo? Porque eu penso que aí essa pessoa sempre foi joio e nunca foi trigo. Porque daí cai numa outra coisa, que é uma discussão que a minha mãe teve, e Deus ainda a gente espera, porque todos vão ter direito a saber quem é Cristo. E aí a gente faz uma escolha. Microfone. Até por isso, Pode falar. por isso que ele ainda não veio, porque talvez nem todos tenham ouvido falar sobre ter o direito de escolha Com certeza. para poder ser julgado, né? Eu entendo assim, pensando na sentença humana, você é julgado quando você fez uma escolha na sua vida, ou de cometer algo mal, algo bom. Então, eu pensei nisso quando falou sobre a essência, deu até uma confusão na minha cabeça, mas aí eu lembrei que todos precisam ouvir e conhecê-lo. Mas a gente nasceu trigo? A mulher pariu o filho na onde? No pecado. Entende? É que precisa de uma conversão. A partir de momento você precisa se converter, entender que ele é o seu dono e deixar que ele seja domínio, né, da sua alma. Exatamente. Porque se Jesus vem e não se deu a opção das pessoas escolherem, ele não é amor. Aí ele não é Deus de amor, ele só é um Deus justo. Você não quer falar, deixa o povo falar. Vamos ferver mais um pouquinho. Nós temos um exemplo maravilhoso na palavra de Deus. Quem era que era trigo e quis ser joio? Lúcifer. Ele era um anjo de luz. Ele era o quê?
trigo, porque ele foi criado por Deus. Mas ele fez o quê? Ele escolheu ser joio. Não foi Deus que falou. E Deus fez o que com ele? Respeitou a escolha dele. Porque o Senhor podia ter acabado com Lúcifer naquela hora. Acabado com ele. Mas o que ele fez? Ele lança ele para a terra. Ele joga direito de escolha. Isso quer nos dizer que o nosso Deus é um Deus que nos dá direito de escolha. Ele não é aquele Deus que coloca uma canga na tua cabeça e fica, faz isso, faz aquilo. Não. Você é um ser que foi criado com liberdade de escolher. Porque nunca ninguém vai poder chegar no céu e dizer assim, mas eu não tive escolha de ser trigo. Eu não tive escolha de mudança. Não. Todo ser humano tem o direito de escolha. É você que escolhe de que forma você quer viver. Ninguém coloca um trem na tua cabeça e manda você fazer. Então, quando você pensa nisso, lá no início de tudo, teve alguém que era trigo e escolheu ser joio. Isso, para mim, é poderoso em crer num Deus que me dá a liberdade de escolher de que forma eu quero viver. Então, paramos de falar, não, se Deus quiser eu vou para o céu. Ele já escolheu que você vai para o céu. Agora é você quem decide se vai ou não. Isso é escolha. Aí quando eu penso com essa cabeça, eu fico encantada com a liberdade que eu tenho diante de Deus de escolher. Porque eu nunca vou poder pôr a culpa em Deus. Não vou poder, porque eu tenho escolha. Obrigada. Mas eu vou mais a... Espera só um pouquinho. Pode falar. Não, filha, é assim, fala bonitinho aí. Não, eu acho o seguinte, tem muitas pessoas que falam assim, como a vida é ruim. É ruim por quê? É a escolha dela. A vida é boa, a vida é ótima, Deus fez maravilha para nós. Agora tem pessoas que vão reclamando por quê? Porque escolheu o pior. Então, Pega o microfone. E eu vou mais ainda. E realmente, é uma escolha. Mas a essência que está em nós é o trigo. Que aí vai cair em outro tema, que a gente vai entrar aqui, que é sobre o processo que nós vivemos de santificação. E é um processo que a gente passa. Mas isso é conversa para outra aula, pode falar. Vou bater a cota da Terezinha hoje, tá? Ela não veio, eu posso usar. Brincadeira, irmãos. Deu para entender, Emília? Esclareceu, sim. Tá? E com essa explicação, eu lembrei, ontem, né, a Ana Júlia ministrou a gente, e eu achei bacana um ponto de vista que ela compartilhou com a gente, que quando ela era, né, juvenil ainda, ela pensava, poxa, mas por que Deus, sabendo que a Eva ia fazer, não foi lá e falou, Adão, fica de olho dessa mulher que vai dar problema. Cuida, não deixa ela chegar perto de cobra. E ela falou que pensava nisso. Falou, poxa, e ela falou muitas vezes, né, eu questionei e pensei sobre isso. E ela falou que o Espírito Santo falou para ela, tudo bem, mas eles foram instruídos. E é o que nós temos sido também, né? Todo o tempo a gente é instruído, e aí entra a questão da escolha. Mais instrução, se você tem mais, busca. Aí é uma escolha nossa, né? Se a gente vai ser instruído. Que o homem perece pelo quê? As áreas da minha vida que eu não reino, é porque eu não conheço plenamente. Se tem pontos que ainda nós falhamos, é porque ainda não... Pode falar, Vilma, quer falar? Não? Ah, tá. Tem pontos ainda que ainda que eu não conheço, que eu preciso conhecer e entender, e ter entendimento. Para quê? Para reinar. Continuando. Sim, continuando. Então, voltando à questão dessa espera, né? Dessa paciência revelada do domínio absoluto de Deus sobre o tempo e a história. O joio, ele é uma planta muito semelhante ao trigo. E essa imagem do joio, ela traz para a gente também, muitas vezes que o quê? Pelo fato do joio ser muito igual, ele nos mostra... O que é isso? Não, está tudo desligado. Então, a imagem do joio aqui, quando a gente para ler, o joio ele é uma planta muito parecida com o trigo. Eu creio que uns 2 domingos atrás, meu pai já falou sobre isso.
E o joio, ele quer dizer aqui também o quê? A falsificação do reino. A aparência externa de piedade, mas sem fruto genuíno. Ou seja, lembra que há 2 domingos atrás, o pastor deu esse exemplo. Quando você esfrega o joio, o que sai dele? Nada, sai pó. Podia ser eu indo viajar, mas amém. Agora, quando você esfarela o trigo, o que sai do trigo? Semente. Então, aqui o joio também nos mostra uma imagem de falsificação do reino, aparência externa de piedade, mas sem o fruto genuíno. Isso sugere o quê? Olha só que interessante. Sugere que a obra do maligno não é apenas abertamente má, mas muitas vezes se infiltra de modo sutil e disfarçado, inclusive no nosso meio. Aí a gente vai entrar num ponto muito interessante. Versículo 25. A gente acabou de ver aqui, então, que o mal ele se infiltrou ali. Lá no versículo 25 diz assim, Mateus 13. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. Um ponto muito significativo aqui dessa parábola é esse trecho. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Essa cena carrega um simbolismo muito importante e a gente tem que ficar atento com isso. A expressão, enquanto eles todos dormiam, sugere mais do que de dormir, o ato de dormir, de estar descansando. Pode falar. Microfone, calma aí. Isso me faz refletir no agente secreto cristão, né? Porque eu tenho convivido com alguns agentes secretos cristãos. Porque eles estão dormindo. Eles não estão produzindo fruto. Sim. Então, aí, é a hora que o inimigo, ele entra, mas não faz aquele mal. Deixa que o agente secreto faça o mal. Né? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não ficar dormindo e deixar de falar de Jesus e falar o quão maravilhoso e que nós temos que produzir. E a gente vai ver dessa questão de estar atento, de vigiar a partir de agora. Então, quando todos dormiam, sugere mais do que um mero descanso noturno. Ele carrega, então, a questão da negligência espiritual pela falta de vigilância e ausência de um discernimento em um momento crítico. O estar dormindo chama a atenção nos momentos da nossa vida que nós não estamos vigilantes, não estamos atentos. E uma falta de entendimento, muitas vezes, em momentos das nossas vidas, de parar para pensar. Microfone. Gosto assim, quando vocês falam. Eu estava lembrando aqui, meu marido lembrando, de uma coisa. Se tem pessoas que você fala, oi, tudo bem? Como que você está? Eu estou como Deus quer. Esse cara está dormindo. Ele não tem noção, que a gente vê como que é essa vida. Como Deus quer, não é Eu estou bem, tudo vai bem, porque eu sou filho, sou herdeiro. Será que é como Deus quer mesmo? Olha só que interessante. O termo dormir, aqui no grego, ele quer dizer que significa, transmite a ideia de estar inativo, espiritualmente desatento ou pior, indiferente. Não é só o ato de dormir, mas você está espiritualmente desatento e, o pior ainda, indiferente, de não ligar. Esse termo, no grego, dormir, também aparece lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que todas ficaram com sono e adormeceram. Mostrando o momento de o quê? De espera, onde a vigilância deveria ser mantida. Esse termo dormir também aparece lá em 1 Tessalonicenses 5:6. Portanto, não durmam como os demais, mas estejam o quê? Atentos e sejam sóbrios. Marcos 13:36 diz: porque, vindo ele inesperadamente, não os encontre dormindo.
Todos esses exemplos que eu dei aqui para vocês, o sono funciona como uma metáfora de relaxamento espiritual, desatenção espiritual ou de indiferença, descuido e passividade durante a urgência do reino. Portanto, o fato de que o inimigo só consegue semear o joio enquanto todos dormiam, mostra que a infiltração do mal ocorre em momentos de quê? De descuido. Que a gente não está atento, que a gente não presta atenção, numa hora que a gente fala uma palavra que não é para ser falada. É ali. É ali quando a gente baixa a nossa atenção e a nossa guarda, é ali que o mal se infiltra. Pode falar. Muito. Mas vai acordar, né? A gente tem que ter fé. Mostra então a infiltração do mal que ocorre em momentos de descuido, quando há ausência de discernimento e vigilância entre os servos de Deus. A parábola também carrega implicações pastorais. A vigilância é parte essencial da vida do discípulo no tempo presente, justamente porque vivemos no tempo entre o reino já foi manifestado, mas ainda não foi consumado. Nós temos que estar atento e estar vigilante, não com medo, mas porque o que recebemos de Deus é muito precioso. A salvação custou preço do quê? Sangue. Microfone. Algo bem simples. Quando nós vamos atravessar uma rua que tem o direito de só subir, eu jamais, mesmo sabendo que aquela rua o carro só vai subir, eu não atravesso. Eu olho para o lado que o carro também não vai vir. Gente, é uma coisa que eu penso assim, eu tenho que ser atenta. Vê se vem algum maluco do outro lado. Vai que vem um cabrito do outro lado e me tropera. Então, isso eu fico pensando. Mas você é atenta por quê? Porque a gente não acredita em reencarnação e você tem só essa vida. E você ama estar viva, não é verdade? Isso, achei que eu tivesse 7 vidas. Por isso que você é atenta, porque você tem zelo pelaquilo que Deus te deu. Exatamente. Essa é a diferença. Não tem o jugo do medo, mas o jugo do cuidado. Continua, desculpa. É exatamente isso, né? Nós sabemos que nós somos Jesus, nós somos filhos, que Ele cuida, que Ele nos livra, mas nós temos que fazer a nossa parte. É isso que eu vejo interessante nisso. Quando eu falo dormir, não dormir do sono, dormir. E quantos, não vamos falar dos outros, vamos falar de nós, né? Quantas vezes nós estamos dormindo? Que era para nós sermos prudentes, cuidar com o que fala, o que faz, como que... Nós estamos dormindo muitas vezes. Por isso que eu falo que nós temos que ser misericordiosos com os outros. Porque é bom quando a gente fala do outro. O difícil é quando a gente fala da gente. Reconhecer Sim. que eu tenho que ser atenta, eu que tenho que vigiar mais, eu que tenho que ler mais, eu que tenho que buscar sabedoria, eu que tenho que buscar discernimento, eu que tenho que buscar intimidade, relacionamento. E eu vejo assim, por isso que nós não podemos condenar esse povo que está esperando o grande Messias ainda. É a forma que eles É, que porque é uma eles creem, que eles judiaria veem. isso, irmãos. Eu fico compadecida com esse povo esperando Jesus ainda. E eu oro, falo, Deus, levanta alguém no meio deles que entregam o entendimento para eles compreender que o Senhor já veio. Não da forma que eles estão esperando, mas que o Senhor já veio, né? Em nome de Jesus. E tanto é que os momentos que a gente tropeça na nossa caminhada cristã, na nossa fé, é quando a gente tem o quê? Um momento de descuido, desatenção. Não é verdade? Não quer dizer que tudo aquilo que você crê que Deus te deu, ah, meu Deus, não. Teve um descuido momentâneo ali, aí você tropeçou. Mas a gente lembra, exatamente. A gente se machuca quando a gente está desatento. Mas a gente lembra o quê? Que nós somos trigo, que quem semeou a boa semente foi Deus. Você quer falar? Quero. Da dona Marli, né? Fala. Até a gente falando sobre isso, me lembrou um versículo que está lá em Efésios 5, que diz assim: pelo que dizes, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E é bem isso, a gente tem que estar... Efésios. Ouça. Efésios 5, versículo 14.
toda vez que Jesus fala, quem tem ouvidos ouça, a gente viu nas primeiras aulas, é atenção. Ele vai ensinar algo espiritual. Pode falar. Microfone, telefone. Oh, meu Deus do céu. Alô, minha irmã, espera aí. Calma aí, microfone. 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Temos que estar atento. Mas é o que a gente vai ver agora nesse ponto. Essa vigilância, contudo, não é motivada pelo medo da perdição, pois aqueles que estão em Cristo estão seguros. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo. A vigilância, nesse caso, é uma resposta de zelo diante da salvação recebida gratuitamente. Um dia ainda, nem conversei isso com a minha mãe, mas eu acho interessante a gente trabalhar sobre mordomia espiritual. O que é ser mordomo? O que o mordomo faz? É um tema muito interessante a gente trabalhar, quem sabe, mais para frente. Então, o zelo é uma resposta ao zelo diante da salvação recebida gratuitamente, com alto custo, que foi custo do quê? De sangue. Foi a vida de Cristo ali. Olha só, tem uma frase que esse texto traz, e eu acho muito interessante, que é assim: a salvação é preciosa demais para ser tratada com descuido. É esse cuidado, de sermos zelosos, atenciosos, porque custou muito caro. O que foi dado a nós, alguém morreu. E não tinha nada a ver com a paçoca. Não por receio de perdê-la, mas por respeito e honra ao que Cristo conquistou por nós. A vigilância é, portanto, uma forma de cuidar da nossa alma, que ainda é atraída pelas inclinações da carne, que é o que a gente viu. A nossa alma ainda está ali. E pelo sistema desse mundo. Mas olha que Paulo fala aos Gálatas. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o espírito o que é o contrário é a carne. Eles estão em conflitos um com o outro. Por isso que a gente tem que vigiar, porque há alma em nós. Mas tendo a plena consciência que ela está subjugada ao nosso espírito. Por isso que nós temos que ser zelosos, não com medo. Não precisa ter medo, porque o medo pressupõe condenação. Romanos 8:1 diz, não há mais condenação àqueles que estão em Cristo. E nós estamos em Cristo. Mas eu cuido, porque foi Deus quem me deu, foi Ele quem conquistou. E por amor, foi por amor e nós recebemos de graça. Por isso que nós somos zelosos, por isso que nós vigiamos, por isso que nós nos mantemos atentos, porque o que está em nós valeu o preço de sangue. Amém? Na parábola, o joio ele cresce junto com o trigo, e o que nos ensina que a presença do mal, até mesmo dentro da igreja, não é prova que o reino fracassou, muito pelo contrário. É a parte do processo do quê? Da vinda de Cristo. Como diz em Mateus 13:30. Deixem que crescem juntos, que a gente leu, até a colheita. Ou seja, o mal não será arrancado imediatamente. Isso reforça o princípio que nós estudamos anteriormente. O reino de Deus já está entre nós, mas a sua plenitude, a sua consumação, ainda não chegou. A vitória de Cristo já foi conquistada como está em Cristo, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino do Filho amado, lá em Colossenses 1:13. No entanto, a manifestação final dessa vitória aguarda o tempo da colheita. Conseguem entender? Cristo já conquistou, mas vai existir a colheita. E nós vivemos nesse intermédio até a consumação. 1 Coríntios 15, 24 e 26 diz assim: então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Desta forma, a parábola do joio ensina que, mesmo com o crescimento simultâneo do joio,
o trigo deve continuar crescendo e frutificando. Amém? Aquilo que a gente viu, o trigo ele vai dar a semente. O foco do reino é no crescimento saudável do trigo e não na erradicação prematura do joio. O cuidado que a gente viu do dono do campo foi de tirar não tirar o joio na hora certa. Por quê? Para preservar o trigo. Para se manter o trigo saudável, porque se tirasse o joio, se arrancaria-se também o trigo. Não, exatamente. Então, o foco do reino é o crescimento saudável do trigo, e não a erradicação prematura do joio. O povo de Deus é chamado ao quê? A perseverança, a frutificação e a confiança no tempo da justiça divina. Como Tiago escreve, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Por fim, a vigilância dos discípulos é viver consciente de que nós não temos, não com medo, mas com a responsabilidade e a esperança, sabendo que a colheita ela virá. Como Jesus concluiu a parábola, lá em Mateus, diz assim: então os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouça. Amém? Que a gente possa carregar realmente esse zelo e esse cuidado, não com o medo, mas pelo aquilo que Deus fez por nós. Pode falar. Vou só fazer uma pergunta. Se eu conseguir A gente responder. viu agora, aprendeu, né? Uhum. Estamos sabendo disso, que o reino não foi manifesto ainda. Ele não foi consumado. Não foi consumado, desculpa a palavra. Mas nós podemos viver o reino. Sim, porque o reino está entre nós, está em nós. Eu acho que viver o reino aqui, agora, é essa paciência, essa perseverança, né, do que a gente vai ver no final. Sim, é esse tempo que Deus dá até que Ele venha, até que aconteça o juízo, que se consume, que ocorra a colheita. Não quer dizer que nós vamos esperar parado, jamais. A espera não é motivo da gente ficar inativo, não é isso. A espera é a gente saber e confiar que Deus vai voltar e tendo a plena ciência que o reino está em mim e nós manifestamos ele. Deu para entender? Sempre confiando. Então, a gente viu aí a parábola do joio, a gente encerra ela hoje, graças a Deus. E tem a parábola a próxima parábola que teria aqui é a parábola do fermento. Mas não vamos falar dela agora. Graças ao nosso Deus, depois de quase 2 meses, a gente fez aí toda uma introdução às parábolas e a gente encerrou agora a primeira aula. A gente viu toda a estrutura da parábola, como ela funciona. A gente já estudou 3 ou 4 parábolas por enquanto. Mas agora a gente vai dar uma pincelada sobre as parábolas no Antigo Testamento. E eu acho que eu já falei demais sobre o Antigo Testamento, mas eu quero ouvir vocês. Como que vocês pensam e notam de diferente do Antigo Testamento ali? Conversem comigo, por favor. Alguém tem uma dúvida antes de mais nada? Como que vocês veem de diferente as parábolas do Antigo Testamento? Eu já dei um monte de dica, na verdade falei tudo. O que muda do Antigo para o Novo Testamento? Com todo mundo. Cristo está. E o que a gente vê no Novo Testamento? Que Jesus ensina muito sobre
a vida cristã. A gente discutiu agora um monte sobre a questão de reino, sobre quem nós somos. Então, as parábolas no Antigo Testamento, elas eram contadas por quem? Olha, estão lendo a Bíblia. Pelos profetas. Eram os profetas que contavam essas parábolas, que contavam essas histórias. As parábolas no Antigo Testamento eram usadas principalmente pelos profetas. E elas tinham, basicamente, o objetivo de ensinar, advertir e repreender o povo de Israel. Eles contavam essas histórias, as parábolas são proféticas também, né? Para quê? Para ensinar o povo. É a forma que eles ensinavam, advertiam o povo naquela época. Diferente das parábolas de Jesus, que enfatizam o quê? A graça e o reino de Deus, como a gente viu aqui. O Antigo Testamento, a gente vai começar a estudar e vai perceber que as parábolas, elas focam muito sobre o quê? A justiça, o julgamento e a correção divina. Pode falar. Lembrando sobre isso, me veio quando Natan fala para Davi, né? Olha, o homem é assim, assim, assim. E Davi, não, esse homem pode matar. Ele falou assim, esse homem é você. Então a parábola já veio. Já indireto, né? O primeiro exemplo... Hã? É bom, hein? O primeiro exemplo é que a gente vai ver de uma parábola que a gente já viu, não sei se vocês vão lembrar. Está lá em Isaías, abram para mim, por gentileza. Isaías 5. Isaías 5:1. Cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu no meio delas uma torre de sentinela e também fez um lagar. Ele esperava que desse as uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas, enquanto eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não as derramem chuva sobre elas. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é o povo de Israel, e os homens de Judá são a plantação em que ele se deleitava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas houve gritos de aflição. Alguém tem mais alguma versão diferente? Viu só a diferença do Antigo Testamento para o Novo? A forma que... Hã? Mas o joio aqui é a uva azeda, né? A uva brava, né? Mas você já consegue enxergar a forma de ensinar como era diferente e como Deus realmente era incisivo ali com o povo de Israel. O povo ali era duro ali. Imagina se fosse com a gente. O que ele fez com a vinha? A vinha ia virar o quê? Pasto, terreno baldio, ervas daninhas iam crescer nela. Farei um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também, olha só, também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Olha só como Deus tratava com o povo de Israel. Forte, né?
Imagina se Jesus não tivesse vindo. Microfone. Sabe, a Márcia até estava comentando, eu fui ensinada dessa forma, ela falou, é um peso, é um jugo, é um carregar, por isso que tem gente que tem dificuldade de viver a nova aliança hoje, porque ainda tem que voltar lá no tempo da escravidão, porque dá a entender que o povo era fiel quando tinha e é o contrário, eles falavam com Deus face a face, um segundo depois já estavam fazendo imagem para adorar, já estava quebrando a nova aliança, já tinha esquecido a exortação, a parábola, a orientação, iam lá e faziam uma aliança com o povo que não era para se aliançar. Então, eu vejo assim, essa diferença, essa dificuldade que nós temos com a nova e com a antiga. Por isso que volta a questão, né? Ontem até uma pessoa me perguntou no lugar que nós estávamos, perguntou assim, mas vocês não acreditam no Antigo Testamento? Eu falei assim, é a nossa história. É a nossa esperança, é o nosso princípio. Só que nós não vivemos, porque viver no antigo é um jugo. Irmãos, isso aqui não poderia ser altar, tinha que ser um sacrifício. Todo domingo ia ter que entrar cada um com bezerro, com bode, cobra, rato, para matar no altar, para pagar os pecados da semana. Era assim que eles viviam. Então, nós não podemos, é o tempo da graça. Alguém na cruz derramou o seu sangue e nos libertou desse jugo de escravidão. Aí, quando vai, olha que peso, né? Vou fazer de vocês um terreno baldio, vocês não vão frutificar, não vai dar nada de bom, vai só nascer uvas bravas. Não vai chover, é triste isso. Não vai ter a sentinela, né? Aqui, a Márcia vai falar. Gente, quando eu era pequena, né, que eu fui ensinada em outra religião, eu tinha medo até da hosana. Porque, olha só, eu tinha medo da hosana. Falei assim, meu Deus, essa hosana vai me matar. Olha só, porque era o jugo que eles colocavam na gente, e tinha que estar na igreja, e era tudo com medo. E quando falava hosana, aí eu falei, meu Deus, a hosana vai descer aqui. Olha só, falta de entendimento, não era um evangelho de amor, né? Era um Deus que castigava se eu não estivesse ali, se eu não fosse, não tivesse aquele ritual, eu ia para o inferno, era uma pagã. Então, era tudo com muito medo. E ela falou, agora eu lembrei que eu tinha medo da hosana. Hosana que vem nas maiores alturas. Então, olha só, gente, quem que é essa hosana? Não sabia, não podia perguntar, gente. A gente não podia perguntar o que falava lá, a gente tinha que falar amém, não podia perguntar. Mas isso levanta um ponto muito interessante. Por que era assim? Pode falar. Isso aí. Porque tinha o que? A carne. E como você tem que tratar a carne? Assim. Entende? Deus estava tratando literalmente a carne. Não tinha o Espírito Santo. Então se tratava a alma, a carne do povo. Viu só como a nossa carne é ruim? Eu sempre falo, eu amo esse termo. O que vem da carne é podre. E se a gente for lidar com a carne, a gente tem que ser tratado assim. E tem que ser mesmo. Tem que ser pisoteado, não tem que ter chuva, não tem que ter sentinela, não tem que ter nada. Porque é isso que a carne merece. Mas a carne nossa alma está subjugada a quem? Ao Espírito. O nosso Espírito vai subjugar a nossa alma. Porque se a gente deixar a nossa carne, aí vai ser tratado desse jeito. Pode falar. Ainda lá, quando a Marli falou no jugo, lá em Mateus 11, 29, diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Isso é o que nós temos agora. Porque nós tomamos o jugo O antigo não tinha. Dele. Você viu que gostoso? Isso é muito bom. É o que eu falo, não nos dá a libertinagem. Não é isso. A gente cuida porque a gente... não nos dá liberdade, a gente é livre, mas a libertinagem de fazer as coisas. Entendeu? Nesse sentido. Porque a gente tem o quê? O zelo.
em nós do cuidado do que Cristo nos deu. Nós somos zelosos com aquilo que Ele nos deu. É isso que tá, porque o jugo dele, o quê? O fardo dele é leve e suave. Ele já trocou, porque o povo vinha do quê? Desse entendimento, dessa visão, desse peso. Então, as parábolas, elas tinham uma estrutura muitas vezes profética, e elas constituíam basicamente de um narrador, de um objeto que ia ser utilizado como exemplo, um público-alvo e um propósito. Geralmente, então, as parábolas no Antigo Testamento, elas eram narradas por quem? Por um profeta falando em nome de Deus. Muitas vezes, os objetos utilizados, como muito parecido no Novo Testamento, eram-se o quê? Árvores, animais, cidades destruídas, muitas vezes personagens humanos. Aqui a gente viu sobre a vinha. Elas tinham um público-alvo também. Qual que era o público-alvo deles aqui? Geralmente, o povo de Israel e os líderes. Principalmente, né, o povo de Israel. E elas tinham um propósito, igual a gente viu aqui. Do quê? De advertir, julgar e de instruir. Igual a gente viu aqui nessa parábola aqui da vinha. Aqui a gente tem algumas parábolas do Antigo Testamento. Vamos lá? Temos mais 11 minutinhos. 2 Samuel 12. Tudo bem até aqui? Todo mundo tá junto comigo? Tudo certo? Só tá a Sueli tá junto comigo? Tudo vai bem? Ótimo. 2 Samuel 12. Ixi, Samuel. Acharam todos? Ó, vamos prestar atenção no que a gente acabou de falar aqui. Aqui no título, pelo menos na minha versão, já tem me contando quem é o narrador dessa parábola. Quem que é o narrador aqui? Natan. Meu título diz assim... eu sou xará dele, né? Ele veio um pouquinho antes. Pouca coisa. Natan repreende a Davi. O primeiro capítulo diz assim, o primeiro versículo diz assim: o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e outro era pobre. Qual objeto está sendo utilizado aqui? Pessoas, homens, né? O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira com o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Natã diz para Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e a Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele? Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas ovelhas diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz. Você fez isso às escondidas, mas eu faria diante de todo Israel em plena luz do dia.
que a gente viu aqui? Natan começou a contar, então, essa parábola para fazer o quê com o rei Davi? Repreender ele. Você viu? Ele conta toda a história. Davi ouve a história, fica revoltado com a história ainda. Aí Natan faz o quê? Eu estou falando de você. E ainda ensina ele. Você viu que interessante? Então, aqui é a história contada pelo profeta Natan ao rei Davi, né? E quais os exemplos que ele usa? Usa um homem rico e um homem pobre para representar Davi e Urias. O que acontece no final? Que eu parei de ler bem aqui. No versículo 13, então, Davi cai em si e diz assim a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Ele foi ensinado, foi advertido, ele entendeu, ele reconheceu e Deus o perdoou. Então, Davi, então, ele reconhece o pecado, se arrepende, Deus o perdoa. Consegue notar a diferença do Antigo para o Novo Testamento? Que interessante a forma. Era um profeta falando, ensinando e advertindo Davi ali. E trouxe o ensinamento a Davi, ele caiu no conhecimento dele e se arrependeu. Eu já falei sobre a parábola da videira, né? Exatamente. Hoje a gente tem o Espírito Santo que o quê? Que nos demonstra sobre isso. Eu vou parar por aqui hoje. A gente tem mais algumas, mas não vai dar tempo. E a gente vai agora começar a destrinchar um pouquinho mais o Antigo Testamento e algumas parábolas. Não se tem muitas no Antigo Testamento, tá? A grande maioria delas estão no Novo, porque a maioria delas são contadas por Jesus. Alguns estudiosos falam que tem em torno de 40 parábolas, alguns falam um pouco mais, mas assim, a gente vai ver algumas aqui para a gente fazer essa conexão e a gente aprender um pouco mais, amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós podemos aprender um pouco mais no dia de hoje da Tua Palavra. Nós podemos aprender, Pai, que a graça, a salvação, ela é tão preciosa, Pai. Foi pago um preço tão alto, por isso tão alto, Pai, por isso nós somos zelosos, Pai. Nós aprendemos, Senhor Jesus, nessa manhã que nós devemos realmente estar vigilantes, estar atentos, Senhor Jesus, não com medo, Pai, mas sabendo que o Senhor é presente em nosso meio, porque nós somos zelosos com aquilo que Deus nos deu, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pelo Teu amor, nós agradecemos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Espírito Santo, muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. Muito obrigado porque é através de Ti que nós possamos crescer, nós possamos avançar, Pai. Nós possamos, Pai, melhorar cada vez mais as áreas das nossas vidas que ainda nós não reinamos, mas em Ti nós cremos que nós já reinamos, Pai. É somente através de Ti, Senhor Jesus. Cada vez mais que nós lemos e nós estudamos, Pai, nós vemos, Pai, o quão dependente nós somos de Ti, Pai. Porque nada nós fazemos, Pai, porque como nós vimos nessa manhã, a nossa carne, ela é fraca, ela é podre, ela é tendenciosa ao mal, mas nós também vimos e nós cremos e recebemos que é o nosso espírito que subjuga a nossa carne, e é assim que nós vivemos, Pai, é assim que nós avançamos, Pai. Toda honra a Deus, toda glória, Pai, seja dada a Ti, para todos sempre e eternamente, amém? Permaneçam abençoados e até a noite.